Olá, galerinha! Todos bem? Espero que sim, né? Gente, não gosto de ver mais ou menos nos comentários, que é isso, estamos quase saindo dessa pandemia, graças a Deus, daqui a pouquinho tá todo mundo vacinado e vida normal e todos bem. Quero mandar um salve pro Pedro de Juiz de Fora, pertinho da minha cidade, né, Pedro? A gente gosta muito de a Juiz de Fora assistir filme, porque em Ubá ainda não tem cinema, gente, sério, diz que vai ter agora, vamos ver a hora que a pandemia acabar. Sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou aqui para falar com você sobre o Teorema de Pitágoras. Me pediram para fazer uma aula explicando o Teorema de Pitágoras. E aí eu achei legal, antes de mostrar para vocês, né, os exercícios, a funcionalidade do Teorema, comentar um pouquinho com vocês, né, de Pitágoras e falar um pouquinho mostrar esse teorema, né, usar uma demonstração feita lá em 1873, eu acho, para a gente conseguir compreender melhor como funciona isso. Porque eu acredito que quando a gente entende, né, o porquê das situações, fica mais fácil da gente usar. É muito difícil a gente usar uma coisa que a gente não sabe por que ela é assim. Por quê? Quem garante que funciona? Quem descobriu que era assim? Como pode? E a gente costuma não conseguir assimilar direito a funcionalidade, né? Se eu não tenho certeza que é assim, tô fazendo o que dizem que é, eu não consigo às vezes aprender, né, aquela situação, aprender aquela regrinha e utilizar, porque eu não tô certa de que ela funciona. Então, Pitágoras foi um matemático. Não me diga! Né? E a gente fala assim que ele foi muito importante, a história dele é bem interessante, porque ele chegou, eu não vou falar pra vocês de onde ele era, onde ele nasceu, onde ele fundou a escola, porque eu sou péssima pra guardar nome, não gravo o nome de lugares, mas o Pitágoras, ele fundou uma escola, que na verdade era mais uma seita, né? Porque dizem que na escola dele não podia contar o que se passava. Então, assim, para você entrar na escola, você tinha que ser bom em matemática e ninguém podia comentar com ninguém que não fosse da escola o que era estudado ali dentro. Então, eles falavam até assim que era mais parecida com uma seita. Os alunos dele eram chamados de discípulos de Pitágoras. E nem se sabem, né, se esse teorema realmente foi feito por ele, porque todos os integrantes dessa seita, era comum, tipo assim, eu participo da seita, eu faço parte lá sou uma discípula de Pitágoras. Se eu fizesse uma descoberta, ela não levaria o meu nome, ela levaria o nome, seria, como eu posso dizer para vocês, em conjunto, mas normalmente vai para o nome do mestre, era um hábito da época, tá? Então, não se tem certeza se foi o Pitágoras realmente que descobriu. E também já acharam uma tábua babilônica de antes de Pitágoras, referindo a esse teorema. E é muito legal, porque na tábua eles citam, né? Tipo assim, o quadrado de 4 é 16 para 25. Então, pode ser que esse teorema ele seja ainda anterior a Pitágoras. Mas o importante é que ele tem o nome de Pitágoras e ele é muito utilizado dentro da geometria. A gente usa isso demais depois que você aprende, assim, você vê um triângulo retângulo, dá para usar o teorema, beleza, porque é um teorema simples. Então, primeiro vou fazer com vocês a demonstração de Perigal, tá? Porque tem várias demonstrações do teorema, são mais de 200, quase 300 demonstrações para o teorema de Pitágoras. Eu procurei uma demonstração que a gente poderia fazer utilizando coisas do dia a dia, para ficar fácil, porque aí vocês podem fazer em casa. Eu gosto muito de manipular esses joguinhos quando eu tenho quebra-cabeça, eu gosto muito, eu acho muito divertido. Então eu quis fazer de uma maneira bem simplesinha para que vocês também, eu quero fazer para eu ter certeza, deixa eu ver se dá certo. E aí eu quis fazer de uma maneira bem simples, então eu não usei nenhum programa computacional, eu usei papelão, papel quadriculado para facilitar as minhas medidas, porque minha coordenação motora fina é ruim, já falei isso com vocês, né? Então, assim, e eu não tava com esquadro em mãos, porque professora de matemática que não tem, né, gente? Mas eu acabo, às vezes, levando para a escola e fica lá ou perde por lá, então na hora eu não tinha esquadro em mãos. Mas ficou feinho, mas eu acredito que dê pra vocês fazerem em casa. E eu acho interessante vocês fazerem para vocês manipularem e visualizarem o que realmente, né, é o teorema. Gente, então, olha, de acordo com a demonstração do Perigal,
Eu desenhei para vocês um triângulo, retângulo, não sei se está dando para todo mundo ver com clareza. Coloquei quadrados, utilizando a medida da hipotenusa e dos catetos desse triângulo, tendo lados iguais à hipotenusa e aos catetos do triângulo. E a gente vai provar que os dois quadrados aqui, né, o pequenininho e o quadrado maior, juntos formam um quadrado grandão. Então, primeiro, como que esse quadrado que está todo colorido foi dividido? O Perigal, ele traçou uma linha que passando pelo centro desse quadrado maior, que não é o da hipotenusa, é do cateto, tá? Do cateto maior, e paralela à hipotenusa. Então, essa linha aqui, ó. Depois ele fez a mesma coisa, passando pelo centro, mas uma linha perpendicular à hipotenusa, que é essa linha aqui. Vocês estão vendo aí, não sei se está dando para ver que tem uma linha clarinha aqui, mas foi o que eu fiz para achar o centro. E os nomes estão escritos ali, tá feinho, tá, gente? Mas eu quis fazer de uma forma assim que, se vocês quiserem fazer em casa também, vocês vão ter acesso. Então, eu coloquei o nome, porque eu não consegui colorir na hora, mas eu colori para ficar fácil de montar. E a linha clarinha que vocês estão vendo foi o que eu passei traçando as diagonais para conseguir achar o centro desse quadrado, porque na hora eu não estava com o esquadro em mãos. Então, bora lá. O que eu vou fazer então? Eu vou mostrar que esses dois quadrados formam esse quadrado grande, para provar que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, bora começar. É muito legal, gente. Então, vamos começar, ó. E isso aqui é legal que vocês podem fazer em casa, né, gente? Olha que bacana. Eu fico um tempão brincando com isso aqui, montando do jeito certo e montando, mostrando que eles formam um quadrado maior. Vocês vão ver aqui que vai dar alguma diferencinha, mas é porque na hora de cortar o papelão, acaba que a gente perde um pouquinho, né? Porque a tesoura dá uma mascadinha. Olha que legal. Teorema de Pitágoras. Mais ou menos aqui, ó. Fechamos. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado, porque eu achei bem divertido de brincar com isso. Tá? Então, foi a demonstração feita por Perigal em 1873. Eu achei que foi a melhorzinha pra gente manipular. E bora agora pra gente ver o teorema na prática, né? Ver o que ele diz aqui. Vou mostrar pra vocês o teorema e as relações métricas no triângulo retângulo. E aí vocês vão ver que o teorema de Pitágoras não é bicho de sete cabeças, é um teorema gostoso de trabalhar e é muito bom trabalhar com ele. Gente, então é o seguinte, ó. Nós temos aqui um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? Então o triângulo ele pode ser classificado em relação aos lados e em relação aos ângulos. Quando eu falo triângulo retângulo é porque ele tem um ângulo medindo 90 graus. Os outros dois vão medir menos de 90, porque a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui mais esse vão dar 90 graus também. 90 mais 90, 180, tá? Então, esse triângulo retângulo, ele pode ser escaleno, que é o caso do que eu desenhei aqui, ou isósceles, que é quando ele tem os dois lados com medidas iguais, beleza? Vamos lá. Coloquei letras maiúsculas nos vértices desse triângulo. E as medidas dos lados eu representei com letras minúsculas. Então, o Azinho aqui oposto ao vértice A, o Czinho oposto ao vértice C e o Bzinho oposto ao vértice B. Isso é hábito que a gente tem para ficar fácil de falar sempre a mesma coisa. O que é importante saber aqui, né? Que os dois lados do triângulo são chamados de catetos e o outro lado, que é o maior lado que esse triângulo tem, é chamado de hipotenusa. Então, é importante você saber quem é a hipotenusa. Para resolver o teorema de Pitágoras, eu preciso saber quem é a hipotenusa. E aí a gente fala assim, Cintia, beleza, é o maior lado do triângulo, tá? Mas se eu não tiver medida, como que eu vou ter certeza que aquele lado que eu acho que é o maior é realmente o maior? Então, o que vocês vão fazer? O maior lado está sempre de frente para o maior ângulo. E no caso do triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo de 90 graus. Então, o maior lado do triângulo está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, ó, 90 graus está aqui, eu posso fazer assim, trazer uma linha mesmo imaginária aqui. Chegou onde? Chegou nesse lado. Então, esse cateto aqui é a hipotenusa. Normalmente, a gente representa por letra A. O C e o B, nós chamamos de catetos. E aí não tem problema. Cateto e o B também é cateto.
não tem problema você misturar o B e o C. O que você não pode misturar é o A. Por quê? O que diz o Teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, esse é o famoso teorema. Vamos ver a aplicação disso? Então, olha, a gente tem um triângulo retângulo, ele está numa posição diferente da posição do que eu coloquei de modelo para vocês, mas foi simplesmente por facilidade para fazer o desenho mais rápido. E aí, eu tenho que descobrir a medida de um dos lados, então eu vou usar o teorema. Então, quando eu estou aprendendo, eu geralmente escrevo o teorema para eu saber o que eu preciso. E aí, eu vou olhar o seguinte, quem é o A? É sempre a pergunta que eu tenho que fazer. Quem é a hipotenusa? E eu posso conhecer essa hipotenusa ou não. No nosso caso, a gente não conhece, porque ó, tá de frente para o ângulo de 90, é o x. Então eu coloco x ao quadrado igual o b e o c, não importa a ordem, porque na hora da gente somar a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Então, né, vocês podem colocar 3 no b, 4 no c, ou 4 no b e 3 no c. Quem não pode mudar é a hipotenusa. Então, eu vou ficar aqui com x ao quadrado igual a 9 mais 16. E 9 mais 16 dá 25. Então, x ao quadrado vale 25. Se x ao quadrado vale 25, o x é a raiz de 25. O meu x vale 5. Não coloco mais ou menos, porque é um triângulo, então não existe medida negativa para o triângulo. Se for negativo, ele não existe. Achei, acabou, resolvi. Usei o Teorema de Pitágoras. Olha que coisa simples de fazer. Muito fácil, né? E aí, eu já sabia que era 5, porque existem alguns valores que a gente chama de ternos pitagóricos. Esse valor 3, 4 e 5 é um terno que eu decorei. Então, eu sei que se for 3, 4, aqui vai ser 5, ou se for 4 e 5, o outro vai ser 3. E assim também com os múltiplos, né? Se fosse 25... 15, eu saberia que aqui seria 20, porque seriam 5 vezes 5, 5 vezes 3 e 5 vezes 4. Mas isso aí com o tempo, tá, gente? O importante é vocês saberem usar a fórmula, tá? A regrinha. Vamos fazer um exemplo aqui, eu vou só trocar os valores, vou só trocar o x de lugar aqui, ó. Coloquei x, 9 e 13. Eu não mexi na figura, só troquei aqui pra gente ver os valores. Então, eu conheço dois lados do triângulo, preciso de achar o outro lado, Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E aí, quem é o meu A? Olho para o ângulo de 90, quem está de frente para 90 é o 13. Então, 13 ao quadrado é igual. O B pode ser o x e o C vai ser o 9. Ou, já falei para vocês que não tem problema se a gente trocar. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, então fica 169. E 9 ao quadrado é 81. Se eu tenho que achar o x, eu vou levar o que tem x para o lado esquerdo do igual e vou trazer o 169 para o outro lado. Para não ter que ficar multiplicando por menos 1, eu vou fazer a troca assim, ó. E daí, o que eu faço? Eu coloco que x ao quadrado é igual a 169 menos 81. Então, x ao quadrado vai ser 9 menos 1, 8. 16 menos 8, 8. Então, meu x é igual a raiz quadrada de 88. Bom que eu vou até falar de raiz com vocês, né? Porque a raiz quadrada de 88 não é exata. E aí, vocês não precisam ficar calculando um valor aproximado. O que vocês podem fazer? 88 por 2 dá 44. Por 2 dá 22. Por 2 dá 11. 11 é primo, só divide por 11, dá 1. Quando a raiz é quadrada, vocês podem pegar de 2 em 2. Ó, 2 vezes 2 é 4, a raiz de 4 é 2. Aqui não forma par porque eles são diferentes. Então, eu posso falar que é 2 raiz de 22. Certo? Tranquilo demais, né? Viram como é fácil o teorema? Vamos ver agora as relações métricas dentro do triângulo retângulo. Gente, são várias, vocês não precisam decorar todas. Eu vou mostrar para vocês aqui como, né, de onde elas vieram.
E eu vou mostrar a aplicação de uma ou outra, tá? Com o tempo a gente vai aprendendo a identificar qual usar, sempre em relação ao que eu tenho, tá bom? Vamos lá? Olha, eu coloquei o triângulo aqui, retângulo de novo. E tá vendo essa linha pontilhada de azulzinho? Né? Ela é a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. Gente, em relação à hipotenusa, porque o triângulo ele tem 3 alturas, uma relativa a cada lado dele, tá? Para as relações métricas que a gente vai usar, é com a altura relativa à hipotenusa dele. Quando essa altura ela vem para a hipotenusa, ela divide essa hipotenusa em 2 partes que não são iguais, a não ser que esse triângulo seja isósceles, e nós chamamos de projeções dos catetos. Por que são projeções dos catetos? Eu costumo falar o seguinte, imagina que eu acenda uma lâmpada, né, do lado direito do triângulo. Esse cateto B ele vai projetar uma sombra, então a projeção do B é o que eu chamei de letra M. E a mesma coisa se eu acender a lâmpada do lado esquerdo do triângulo, o cateto C ele vai fazer uma sombra que é a projeção, que é o N, ok? Então por isso a gente chama de projeções. Lembrando que não precisa, né? B de vocês não vai estar sempre aqui. O C não vai estar sempre aqui, o M e o N podem estar trocados, você tem que lembrar que é cateto com a projeção dele, cateto com a projeção dele, tá bom? Quando a gente traça essa altura, ela divide esse triângulo em outros 2 triângulos, que também são retângulos, porque a altura ela tem que ser perpendicular à base, beleza? E olha que interessante, esse ângulo aqui, deixa eu só chegar o M um pouquinho para cá, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e eu vou chamar esse ângulo aqui de beta. Certinho? Se a gente tem o primeiro triângulo retângulo, a gente sabe que alfa mais beta vai ser igual a 90, porque a soma dos 3 tem que dar 180 graus. Então eu sei que alfa mais beta é 90 graus, porque 90 mais 90 vai dar 180. Beleza. Se esse pedacinho aqui eu chamar de x, eu tenho que alfa mais x também vai ser igual a 90, porque esse ângulo de baixo também é 90, certo? Se alfa mais beta dá 90 e alfa mais x dá 90, o que eu posso concluir a respeito do x e do beta? Eles são o quê? São iguais, né? Isso implica pra gente que o x é igual ao beta. Então, na verdade, aqui é o beta. Se aqui é o beta, quem tá aqui? O alfa, né? Porque alfa mais beta dá 90, isso aqui tem que dar 90, então aqui é o alfa. Por que eu tô fazendo isso? Deixa eu colorir de azulzinho aqui para ficar fácil na hora que a gente for trabalhar. Para mostrar para vocês que esses 3 triângulos são triângulos semelhantes. Por isso que eu falei dos ângulos. Bom, se eles são semelhantes, existe uma razão de semelhança entre eles, ok? Daí eu vou colocar as formulazinhas aqui e vou mostrar para vocês essa semelhança, tá bom? Primeiro, antes de mostrar, eu vou escrever as fórmulas para vocês, porque na hora que eu for fazer as demonstrações, eu vou manipular para que elas cheguem exatamente onde eu quero, porque eu posso trabalhar com os 3 lados de cada um dos 3 triângulos. E aí, vocês vão falar assim, mas por que você está pegando esse lado especificamente? Porque eu estou manipulando para chegar dentro do que eu quero. Então, eu sempre coloco primeiro o teorema. É uma das fórmulas que a gente tem que decorar. Depois, eu coloco uma coisa óbvia pra gente, que é o quê? O A, que é a hipotenusa, é a medida disso tudo aqui, é quem? O M mais o N. Então, isso é lógico pra gente. A é M mais N. E daí eu tenho umas regrinhas aqui para concluir, para mostrar para vocês. E aí é que a gente chega à parte de decorar, né? Que são essas daqui. B ao quadrado é igual a AM. C ao quadrado é igual a N. H ao quadrado, M vezes N. E A vezes H é igual a B vezes C. Aí a gente fala assim, nossa, mas eu vou decorar isso tudo, meu Deus. Então, de cara, eu já falo assim que essas duas, elas são iguais, né? O cateto ao quadrado e a hipotenusa vezes projeção. Então, você já tira uma. Aqui,
De repente você não precisa decorar as duas, lembra de uma fórmula que tenha o AH, porque aí com a outra, de repente, vocês conseguem trabalhar. Se vocês tiverem cateto do triângulo, às vezes dá para descobrir o outro cateto que está faltando. Pode ser que dê mais voltas, mas dá pra gente fazer. Mas eu vou mostrar para vocês essas aqui, ó. Ok? Então vamos começar com esse aqui. B ao quadrado é igual a AM. Eu vou trabalhar com esse cateto pequeno aqui e com um cateto grande, tá bom? Então, hipotenusa do cateto pequeno é quem? Quem tá de frente para o 90 graus aqui nesse cateto? O Bzinho. Então, eu vou colocar B. Esse triângulo aqui, ACH, ele tem o B como hipotenusa e o menor cateto dele é o M. Então, eu vou colocar o B, que é a hipotenusa, sobre M, certo? Daí eu venho para o triângulo ABC ou ACB, a ordem que não vai alterar pra gente. Quem é a hipotenusa dele? Se eu peguei a hipotenusa do ACH, eu vou pegar a hipotenusa do grande, que é quem? É o A. O menor cateto do triângulo ACB é o cateto B. Se eu multiplico o cruzado, cheguei na fórmula que eu queria mostrar para vocês. Então, por que... Ah, gente, mas você escreveu a fórmula em cima. Escrevi sim, para mostrar para vocês que era a fórmula que eu queria chegar, para vocês saberem por que eu estava usando aquelas letras em específico, tá bom? Vamos ver outra? Então, a gente já viu a primeira, né? Essa daqui. A segunda é a mesma coisa, né? Só que a gente faz, ao invés de usar o triângulo ACH, a gente usa o triângulo ACB, mas é exatamente a mesma coisa. Vamos fazer essas duas últimas aqui? Para fazer essa daqui, eu não vou usar o maior triângulo, eu vou usar os dois triângulos menores aqui, o ACH e o AHB ou ABH, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, o maior cateto do triângulo ACH. O menor é o M, o maior é o H. Então, eu vou colocar H sobre o menor cateto, que é o M, por exemplo, tá, gente? O que é semelhança, eu tenho que sempre trabalhar com a mesma ordem. Então, se eu peguei o maior cateto desse triângulo ACH e eu vou pegar o outro triângulo agora, também tem que ser o maior cateto primeiro. Então, o triângulo AHB, o maior cateto dele não é o H, o maior cateto dele é o N. Então, eu vou pegar o N e o menor cateto dele é o H. Então, o H aqui. Multiplicando o cruzado, H ao quadrado é igual a M vezes N. Certo? Fácil demais, né? E a última regrinha, vamos ver. Para fazer o último, a gente vai usar o triângulo grande e um dos triângulos menores, tá bom? Então, ó, eu vou pegar a hipotenusa do triângulo maior, que é o A, e eu vou pegar o menor cateto do triângulo grande, que é o B. Vou usar agora esse triângulo aqui, o AHB, e vou pegar a hipotenusa dele. A hipotenusa dele é quem? É o C. E o menor cateto dele, a gente já falou que é o H. Então, aqui vai ser o H. Multiplicando o cruzado, A vezes H é igual a B vezes C. Por que eu escrevi de novo, né, gente? Por que eu escrevi as fórmulas antes de demonstrar? Para vocês saberem por que eu estava usando aquela ordem. Porque para trabalhar com semelhança, a gente pode fazer de vários caminhos diferentes. Eu poderia, esse aqui agora, ter usado o triângulo grande e o triângulo menor, por exemplo. Ah, por que você não usou os dois triângulos menores? Então, foi só para chegar onde a gente queria, que são as regrinhas que a gente utiliza, que são as mais utilizadas. O PET de vocês trouxe mais regras, mas a gente não precisa pensar nas outras, porque as mais utilizadas são essas daqui. Eu já acho que já é muita coisa para decorar. Então, eu sempre tento, assim, tenta criar estratégia para você usar o mínimo possível até você conseguir decorar tudo que você precisa. A gente pode fazer uma demonstração, vamos ver? Porque tem aluno que fala para mim assim, Cintia, tá, beleza, mas como eu vou saber o que eu vou usar? Quando eu vou usar?
Qual dessas fórmulas eu vou utilizar no exercício? Então vamos ver, vai depender sempre do que o exercício me fornece para eu saber o que eu vou usar. Vamos lá? Coloquei um desenho aqui para a gente ver qual regrinha a gente usar, como saber o que usar. Então, olha aqui. Eu tenho uma letra H aqui, eu preciso descobrir o valor de H e eu tenho todos os catetos do triângulo. Trabalho com H, eu tenho H ao quadrado igual a M vezes N e A vezes H igual a B vezes C. Eu não tenho as projeções dos catetos, né? Eu posso descobrir as projeções? Posso. Eu tenho as informações que eu preciso para descobrir o valor do M e do N. Só que eu vou dar uma volta muito grande. Eu vou ter que usar 3 fórmulas aqui ou 2. Eu acho o M e aí automaticamente eu vou saber o N. Mas eu vou ter que depois usar essa daqui para achar o H. Se eu uso essa regrinha aqui, de cara eu já sei quem é o H. Então eu sempre vou ter que olhar o seguinte, quem eu tenho e quem eu quero. Eu quero H, então eu tenho uma dessas 2 fórmulas para usar. Essa eu trabalho com as projeções. Eu tenho as projeções? Não, eu não tenho as projeções. Eu tenho hipotenusa e os catetos? Sim, eu tenho. Então é essa regra que eu vou usar. Então eu vou colocar aqui A vezes H igual a B vezes C. E aí o meu A vale 5, o H eu estou querendo descobrir, o B vale 3 e o C vale 4 ou vice-versa. Então 5 vezes o H vai dar 12. H vai ser igual a 12 dividido por 5. E a gente pode deixar assim, ou a gente pode dividir, isso vai dar 2,4. Tranquilo, né? Ah, gente, eu poderia usar essa aqui? Pode, do jeito que eu falei pra vocês. Use essa regrinha primeiro, acha o M, automaticamente você vai achar o N, e aí você vem para essa regrinha. Vai te dar mais trabalho, mas não tem problema. Mas viram que é o seguinte, é questão de a gente saber o que a gente tem. Então, o que eu aconselho? Vocês estão aprendendo agora, não tem as fórmulas decoradas. Então, o que vocês vão fazer? Toda vez que você for fazer o exercício, escreva a fórmula. É uma maneira que eu usei para gravar, porque minha memória é péssima, gente. Quem me conhece sabe que minha memória é horrível para decorar as coisas. Às vezes eu penso assim, nossa, como que eu sei tanta fórmula? Porque eu não gravo o nome de pessoas, eu não gravo o nome de cidade, eu não gravo o nome de rua. Minha memória é terrível. Então eu tinha que achar alguns macetes para gravar algumas regras. E daí o que eu fazia? Toda vez que eu ia fazer o exercício, eu escrevia as regrinhas até eu conseguir decorá-las. Era uma maneira, eu decoro muito o que eu escrevo. Me ajuda muito. Então eu escrevi as regrinhas. Escrevi as regrinhas, eu vou olhar o que eu tenho, né? Igual eu fiz aqui com vocês. Qual regrinha trabalha com a letra que eu quero? A letra que eu preciso descobrir, ela tá em qual regra? Aí a gente achou 2 regrinhas. Dessas 2, qual é legal eu usar de acordo com o que eu tenho? E assim, com o tempo, vocês vão começando a decorar as regras e as coisas vão ficando mais fáceis, tá? É um conteúdo muito importante. Teorema, principalmente, teorema é muito utilizado. As demais regras, nem sempre, porque, por exemplo, aqui, se eu conseguisse achar esse pedacinho, eu poderia usar o teorema de Pitágoras para achar o H. Então, assim, se eu souber o teorema e mais uma regrinha, normalmente eu posso conseguir resolver qualquer exercício. Mas aí eu vou dar muitas voltas. A gente chama de carregar pedra, eu vou estar carregando pedra. E não, isso não é legal para a prova, né? Porque prova o tempo é importante. Então, às vezes eu vou dar aquela volta toda para fazer um exercício. Eu podia ter feito 2, 3 questões, eu fiz uma só porque eu fui dar uma volta muito longa. Se tiverem dúvida ainda, coloca para mim nos comentários. Vai ser um prazer esclarecer as dúvidas de vocês. Ah, Cíntia, faz uma aula só com exercício agora. Eu entendi a teoria, mas eu não estou conseguindo colocar em prática. Faz uma aula só com exercício. A gente faz a aula com os exercícios. É só vocês colocarem pra gente, que é muito legal essa interação que existe entre a gente. Fechado? Bom, foi muito bom estar com vocês aqui. Espero ter ajudado. Teorema de Pitágoras é importante. Tentem fazer a demonstração em casa, brinquem um pouquinho com ela pra gente trazer a matemática pra perto da gente, né? Ela não tá tão distante igual parece. Gente, eu vou ao mercado com listinha de compra, eu fico fazendo regra de 3 lá na minha lista pra saber o que eu vou comprar, tá? Meus irmãos morrem de rir. Foram comigo outro dia e falaram assim, nossa, pão dura aí, fica fazendo regra de 3 no mercado. Tem que economizar, as coisas tão caras, não estão? Então a gente tem que economizar e com isso eu consigo administrar bem as minhas finanças. Mas ó, grande abraço pra vocês, fiquem bem, se cuidem e até breve.